Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem um material, assim, bem fascinante para analisar. É o catálogo completo de um único autor, Aloysio Fontes. São mais de 20 obras, sabe? E a nossa missão aqui é tentar montar esse quebra-cabeça e ver que imagem se forma. Queremos entender o que amarra tudo isso. Qual é a grande ideia por trás? E o mais curioso é que, assim que a gente bate o olho no conjunto, a primeira coisa que salta à vista é essa costura. É uma consistência, assim, impressionante. Não importa se é um romance ou um livro de estudo, tudo parece girar em torno do mesmo núcleo de ideias. Um núcleo, é importante dizer, que está muito enraizado na doutrina espírita, que, para quem não conhece, é menos uma religião e mais uma filosofia que busca entender, tipo, as leis do espírito como se fossem leis da física. A ideia é entender as regras para navegar melhor na vida. Uma física da alma, então. Gostei disso. E toda física precisa de uma lei fundamental, né? Um ponto de partida. E pelo que eu vi, esse ponto de partida está no título de um dos livros. Nada é por acaso. A ideia de que tudo, absolutamente tudo, tem um propósito educativo. Mas, vamos ser sinceros, é uma ideia meio difícil de engolir, né? Principalmente na hora da dor. Essa é a questão central. E a obra mergulha nisso sem medo. O livro Os Porquês, por exemplo, ele não foge do sofrimento. Pelo contrário, ele encara a dor de frente, mas reposiciona ela. Não é um castigo, não é o acaso sendo cruel, é um caminho de despertar. A proposta é que por trás da dor existe uma lógica e um amparo que a gente não vê de cara, sabe? Tá, mas na prática, como isso funciona na vida de alguém? Porque na teoria é uma coisa, mas no dia a dia. Aí que entram os romances, como O Buscador de Respostas. A história mostra um personagem que está exatamente nesse lugar de revolta, sabe? De não aceitar. E a grande virada na jornada dele não é quando ele acha uma resposta mágica. A transformação vem quando ele muda a pergunta. Ele para de se torturar com por que isso está acontecendo comigo e começa a se perguntar, ok, para que isso pode me servir? Essa troca do porquê pro pra quê é o motor de tudo. É sair do lugar de vítima. Entendi. É uma mudança de postura. Brutal. E se nada é por acaso, se tudo é parte de um plano, quais seriam as regras desse jogo? Se não é aleatório, tem que ter uma mecânica por trás. Exato. E aí entra o segundo pilar, as leis do universo. Vários livros se dedicam a isso, tipo Caminhos do Livre-Arbítrio e Semeia e Colherás. A ideia principal é a da lei de causa e efeito. Mas o esforço aqui é enorme para desassociar isso da ideia de punição, daquele Deus que anota nossos erros num caderninho, sabe? Ah, então a ideia de livre-arbítrio não é uma liberdade total e inconsequente? É mais como escolher o que plantar sabendo que a colheita é obrigatória. É isso, perfeito. A frase que resume é: somos livres para escolher, mas escravos do resultado. A sinopse de Semeia e Colherás diz que essa lei revela a responsabilidade amorosa de cada ser sobre o próprio destino. E isso nos leva direto para a reencarnação, né? Abordada em livros como Pelos Olhos do Espírito, porque, sendo bem honesta, uma vida só parece muito pouco tempo para aprender tanta coisa e colher tudo que a gente planta. A reencarnação, nessa lógica, é a garantia de que o processo é contínuo e justo. Você tem mais chances. Certo. Então o quebra-cabeça tá assim. O universo tem um propósito, nada é por acaso, e somos governados por leis que se desdobram ao longo de múltiplas vidas. Mas para quê? Qual o objetivo dessa construção toda? E essa é a peça central. O objetivo final de toda essa jornada não é acumular coisas, poder. É a transformação interior, a tal da reforma íntima. O livro Quem Sou Eu é um convite direto para isso. Para a gente se despir das máscaras, a resposta está na alma, reforça isso, dizendo que somos espíritos eternos em aprendizado. O foco muda totalmente para o lado de dentro. E tem uma metáfora que captura isso de um jeito muito bonito no livro Cuidar do Jardim, que vem de um verso do Mário Quintana, né? O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Exatamente.
Essa metáfora é talvez a síntese mais poética de todo o trabalho. As borboletas são a paz, a felicidade, os relacionamentos que a gente tanto busca. E a filosofia proposta é que não adianta sair correndo atrás delas. O caminho é cuidar do seu jardim interior, cultivar paciência, perdão, autoconhecimento. Quando o jardim está bem cuidado, as borboletas vêm naturalmente. O externo se torna um reflexo do interno. É quase um alívio ouvir isso. A gente vive nessa cultura de correr atrás, de buscar fora. E essa ideia inverte a lógica. É parar de caçar e começar a atrair. Isso se conecta com a ideia do livro Recomeços, né? Que diz que recomeçar não é apagar o passado, mas ressignificá-lo. Isso tira um peso gigantesco das costas. O erro vira parte do processo. Perfeitamente. O passado deixa de ser um fardo e vira uma caixa de ferramentas. Cada dor, cada erro vira uma lição que te ajuda a cuidar melhor do seu jardim hoje. Não há condenação, só aprendizado. Beleza, então o objetivo é a reforma íntima. Mas como a gente chega lá? A gente precisa de um mapa, um guia, e parece que é aí que a figura de Jesus entra com tudo, mas de um jeito bem particular, certo? Exatamente. Uma parte enorme da coleção é dedicada a Jesus, mas com uma lente muito específica. O livro A Quem Chamamos de Cristo já dá o tom. A proposta é um reencontro com Jesus para além das religiões. Ele não é o fundador de uma igreja, mas um modelo de humanidade, o exemplo máximo do jardim bem cuidado, e também o governador espiritual da terra. E como isso se aplica à leitura dos evangelhos? Aquela série, O Evangelho Comentado, segue essa linha? Totalmente. A leitura é feita à luz da doutrina espírita. Então o foco sai dos dogmas e vai para a essência moral dos ensinamentos. Cada parábola, cada cura, tudo é visto como um convite à nossa própria transformação. A pergunta que fica não é em que devo acreditar, mas como posso aplicar isso na minha vida para ser uma pessoa melhor. Peraí, vamos voltar nos milagres. O livro Jesus e os Milagres aborda isso. Se a filosofia se baseia em leis universais, como explicar os milagres que parecem quebrar essas leis? Ótima pergunta. E a resposta que a obra oferece é fascinante. Os milagres não são vistos como uma quebra das leis da natureza. Pelo contrário, são expressões do pleno conhecimento dessas leis. A ideia é que Jesus, por seu nível de evolução, entendia e manipulava as leis da matéria de uma forma que a nossa ciência ainda está engatinhando para entender. Ele vira quase um cientista espiritual. E o livro conclui que o maior milagre não foi curar um cego, mas a transformação íntima que o Evangelho desperta em cada coração. Esse é o verdadeiro fenômeno. Isso muda tudo. Até agora, a gente falou muito da jornada individual. Mas alguns livros parecem explodir as paredes do nosso mundinho. A coisa fica bem maior, não é? Fica imensa. É o zoom out da filosofia. O livro Além das Estrelas faz perguntas diretas. Estamos sós no universo? E a resposta é um sonoro não. Ele aborda abertamente a pluralidade dos mundos habitados, a ideia de que a vida pulsa em todo o cosmos e também fala da transição planetária da Terra. A tese de que o nosso planeta está passando por um momento de mudança de padrão vibratório, sabe? É uma expansão de perspectiva gigantesca. Mas essa expansão também acontece para dentro, para aspectos mais sutis do nosso dia a dia, pelo que eu vi. Sim. E isso que é interessante, a mesma lógica se aplica ao micro. O livro Viagens da Alma explora o que acontece durante o sono, o chamado desdobramento espiritual. A ideia é que, enquanto o corpo descansa, o espírito pode se libertar e ter experiências em outras dimensões. O sono deixa de ser um simples apagão e vira um portal consciente para a vida maior. E da mesma forma, só há fala quando há escuta. Fala da mediunidade não como um show, mas como uma sintonia sutil. Um caminho silencioso de transformação. A ênfase é sempre no propósito. Uau! Então, no final, a imagem que se forma do quebra-cabeça é a de um sistema de pensamento incrivelmente amarrado. A vida é uma escola, nada é por acaso, existem leis, nós temos o livre-arbítrio,
E o objetivo é a nossa evolução moral, com Cristo servindo como gabarito. É uma jornada que nos leva do porão do nosso inconsciente até as estrelas. Exatamente essa imagem. E ao analisar como essa imagem é construída, ficamos com uma reflexão final. A coleção usa duas ferramentas bem distintas para passar a mesma mensagem. De um lado, os livros doutrinários, que explicam os conceitos de forma direta, quase um manual. Do outro, os romances, como Além da Crença ou Cuidar do Jardim, que contam histórias de pessoas como a gente, que tropeçam, sofrem e aprendem na pele. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Na busca humana por sentido, o que nos toca mais fundo? A clareza lógica de um ensinamento direto ou a empatia que a gente sente ao se ver no espelho da jornada de um personagem numa boa história?